Halo Combat Evolved chegou em 2001 e mudou tudo. Ele não foi apenas mais um jogo de tiro. Revolucionou os FPS no console, provando que um controle poderia ser quase tão preciso quanto um mouse e um teclado. A jogabilidade era fluida, a armação perfeita e o level design inteligente. A indústria nunca mais foi a mesma depois dele. Halo definiu o padrão para os jogos em primeira pessoa nos consoles. Muitos tentaram copiar a sua fórmula, mas poucos acertaram. A Microsoft encontrou o seu carro-chefe e o Xbox ganhou uma identidade. Sem Halo, talvez o console não teria sobrevivido. Nos Estados Unidos virou uma febre cultural. Lançamentos de Halo eram eventos nacionais, filas intermináveis nas lojas, torneios em lan houses, discussões infinitas sobre a história do Master Chief. O jogo uniu jogadores casuais e hardcore como nenhum outro. No resto do mundo o impacto foi menor, mas ainda significativo. Halo nunca alcançou o mesmo status de fenômeno global como na América, mas sua influência se espalhou. Ele moldou expectativas, inspirou franquias e solidificou o Xbox como uma marca poderosa. Acima de tudo, Halo se tornou um sinônimo de Xbox. Mesmo quem nunca jogou conhece o capacete do Master Chief. A franquia carregou o console por anos e continua sendo um dos pilares da Microsoft. Sua importância para os games é inegável, um divisor de águas que redefiniu uma geração. Nos anos 2000, os consoles dominavam, mas os FPS eram territórios do computador. Jogos como Quake e Half-Life reinavam, enquanto títulos de tiro em console pareciam um tanto quanto desajeitados. A Band, até então conhecida por títulos menores como Marathon ou Myth, entrou nesse cenário com uma proposta ousada. Um FPS tão refinado quanto os melhores do PC, mas feito para um controle de videogame. O Xbox chegou como um gigante tecnológico. A Microsoft entrou no mercado com um hardware poderosíssimo, superando o PlayStation 2 em capacidade bruta, mas faltava um jogo que justificasse tanta potência, e Halo foi esse título. Não só mostrou a capacidade do console, como provou que um FPS poderia ser tão bom nele quanto em um PC. O multiplayer foi onde Halo mais inovou. Enquanto os jogos de console ainda dependiam de split screen ou modos básicos, Halo trouxe uma experiência online embrionária em um sistema de LAN que virou febre nos Estados Unidos e no mundo inteiro. As partidas eram intensas, equilibradas e viciantes. Ele não só popularizou o multiplayer em console, como estabeleceu padrões que seriam seguidos por anos. A narrativa era uma mistura perfeita de simplicidade e profundidade. Na superfície, era uma história direta, um soldado contra alienígenas, mas o universo expandia em logs, livros e detalhes ambientais. Um jogador casual pode curtir a ação, enquanto os fãs mergulhavam na mitologia, política cósmica e dilemas filosóficos do game. A Band criou um mundo rico, sem sobrecarregar quem queria só atirar. Halo 2, então, chegou em 2004 e elevou tudo ao extremo. A Band não só aprimorou a fórmula original, como reinventou o que um FPS em console poderia ser. O combate ficou mais rápido, os mapas mais estratégicos e as armas mais equilibradas. Cada detalhe foi ajustado para criar uma experiência quase perfeita, desde o recuo das armas até o tempo de recarga dos escudos. O jogo quebrou recordes e se tornou um fenômeno cultural. Foi o lançamento mais rápido da história do entretenimento na época, arrecadando 125 milhões de dólares em apenas 24 horas. Superou blockbusters de Hollywood e provou que games já eram uma força dominante na indústria. O hype era tão gigantesco que até a televisão transmitiu um anúncio do jogo como evento. O multiplayer online foi onde Halo 2 revolucionou de vez. Com o Xbox Live, a Band criou uma experiência online robusta, com ranks, partidas ranqueadas e um sistema de amigos bem integrado. Foi um dos primeiros jogos a popularizar o conceito de matchmaking, algo que se tornou o padrão depois dele. As sessões de multiplayer tornaram-se um vício e os torneios começaram a surgir com uma cena competitiva bem legítima. A trilha sonora de Martin O'Donnell e Michael Salvatore entrou para a história. As tracks não só ambientavam o jogo, como elevavam a narrativa. A música era épica quando precisava ser, misteriosa nos momentos certos e emocionante no clímax.
virou uma referência para compositores de games, mostrando que uma trilha poderia ser tão memorável quanto a de um filme. Halo 2 não foi só uma sequência, foi uma evolução que definiu uma geração. Ele consolidou o Xbox como um console essencial, transformou o multiplayer online e provou que games poderiam ter produções tão impactantes quanto as do cinema. Até hoje, sua influência é sentida, seja no design dos games, no competitivo ou até na maneira como as histórias são contadas. Um legado que poucos títulos conseguiram igualar. O título não foi apenas um jogo, foi uma experiência que definiu uma era. Ele mostrou que um FPS em um console podia ser técnico, estratégico e narrativamente denso e, acima de tudo, provou que um exclusivo poderia realmente carregar um console nas costas. Halo 2 também inovou na narrativa, dividindo a perspectiva entre Master Chief e o inimigo. Pela primeira vez, os jogadores controlavam um Elite Covenant, um árbitro, mergulhando no lado oposto da guerra. Essa ousadia expandiu o universo de Halo, humanizando os antagonistas e adicionando uma camada moral à história. O sistema de duelos implementados mudou o combate para sempre. Agora os jogadores poderiam segurar duas armas ao mesmo tempo, sacrificando alguns mecanismos por pouco rápido. Isso adicionou uma camada estratégica extra, fazendo cada escolha de arma importar mais do que nunca. Os gráficos e a física foram um salto impressionante para a época. Os efeitos de iluminação, texturas detalhadas e explosões dinâmicas colocaram Halo no topo dos jogos mais bonitos do Xbox. Até hoje, as cenas de batalhas como de Nova Mombasa ou os cenários flutuantes do Covenant impressionam pela escala e detalhes. O final controverso deixou o mundo em choque. A campanha terminava num cliffhanger abrupto, com o Master Chief dizendo a icônica frase "Finish this fight", antes dos créditos rolarem. Muitos fãs ficaram frustrados na época, mas isso só aumentou o hype para Halo 3, transformando o próximo lançamento num evento mundial inevitável. A comunidade de modders e glitters transformou o Halo 2 num playground infinito. Técnicas como Super Bouncing, pulos que lançavam jogadores para as áreas secretas, e Sword Flying, voar com a espada de energia, viraram lendas. A Band, em vez de corrigir tudo, abraçou parte da criatividade dos jogadores, deixando a experiência mais divertida e imprevisível. Halo 2 foi pioneiro no storytelling pós-campanha. Com a introdução de terminais escondidos pelo jogo, a Band aprofundou a lore de forma opcional, recompensando jogadores curiosos com histórias ricas sobre Forerunner e Flood. Isso criou uma obsessão por teorias e análises, mantendo a comunidade engajada por anos. O legado competitivo de Halo 2 moldou o esportes moderno. Foi um dos primeiros jogos de console a ter torneios profissionais transmitidos, com equipes como a Final Boys se tornando verdadeiras lendas. O balanceamento quase perfeito entre armas, veículos e mapas fez dele um título justo e intenso, ainda estudado por designers até hoje. Em muitos aspectos, Halo 2 foi bem mais que um jogo, mas um marco cultural. Ele não só superou as expectativas, como redefiniu o que um FPS poderia ser, influenciando gerações de desenvolvedores e deixando uma marca eterna na indústria. Mesmo depois de cerca de 20 anos, seu impacto ainda ressoa. Então, Halo 3 chegou em 2007, como um épico fechamento que os fãs esperavam. A campanha concluiu a guerra entre a humanidade, os Covenant e o Flood, com momentos cinematográficos inesquecíveis, desde a queda da Terra até a batalha final na Arca. Cada missão carregava um peso emocional e uma sensação de grandiosidade que poucos jogos conseguiram replicar. A jogabilidade foi refinada ao extremo. A Band manteve a essência de Halo 2, mas adicionou novas ferramentas, como equipamentos que trouxeram maior profundidade tática ao combate. O sandbox de Halo 3 era tão bem balanceado que até hoje é considerado um dos melhores da série, com cada arma, veículo e habilidade tendo seu lugar no gameplay. Graficamente foi um salto monumental. Os visuais agora em alta definição, os efeitos de partícula e as paisagens expansivas fizeram Halo 3 um dos jogos mais bonitos da sua geração. Os cenários como The Ark ou os céus destruídos do The Covenant ainda impressionam pela escala e detalhes, assim como em Halo 2. O multiplayer elevou a franquia a outro patamar.
Com o Xbox Live já bem consolidado, Halo 3 trouxe um sistema de ranking robusto, mapas icônicos e o revolucionário modo teatro ou modo cinema, que permitia salvar e editar clipes, algo inédito na época. A comunidade competitiva explodiu e os torneios profissionais ganharam ainda mais destaque. O modo Forja mudou para sempre a forma como os jogadores criavam conteúdo. Pela primeira vez, os fãs podiam modificar mapas, criar modos personalizados e compartilhar suas criações online. Isso deu origem a milhares de variantes, desde obstáculos hilários até modos como Infection e Griffball Ball, que depois se tornaram oficiais em jogos futuros. A trilha sonora atingiu seu ápice. Martin O'Donnell e Michael Salvatore entregaram uma obra-prima, com temas icônicos como Never Forget, capturando perfeitamente a grandiosidade e a melancolia da despedida do lendário Master Chief. A música da cena final, Wake Me When You Need Me, ainda emociona os fãs até hoje. O marketing em torno de Halo 3 foi inigualável. A campanha Believe, com seus dioramas hiperrealistas, e o viral Starry Night transformou o lançamento num evento cultural. Não era apenas um jogo, era um momento histórico que até não jogadores acompanhavam. Halo 3 não só encerrou a trilogia com maestria, como consolidou a franquia como uma lenda. Ele provou que jogos poderiam ter a profundidade narrativa de um blockbuster, a precisão competitiva de um esportes e a criatividade infinita de uma plataforma. Mesmo anos depois, continua sendo o padrão ouro contra o qual todas as sequências são comparadas. Um verdadeiro legado. E, assim, chegamos ao final desta análise, mas não o término da história. A saga Halo é vasta e ainda temos muito o que explorar, desde o desdobramento em Halo Reach e ODST até capítulos mais recentes da franquia, sem falar na história do todo-poderoso Master Chief. Cada jogo carrega sua própria revolução, suas histórias marcantes e mecânicas que moldaram as gerações de games até os dias atuais. Halo não é só uma série de jogos, é um fenômeno que redefine o que os games podem ser. E, por isso, voltaremos a falar dele em detalhes em vídeos futuros. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações. Claro, comente qual é o seu momento favorito em Halo se você estiver a fim disso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Ele vai ser em homenagem ao meu amigo Madrugas, que sempre compartilhou as jogatinas de Halo comigo. Um forte abraço.